Sétimo, vamos dar continuidade às nossas aulas online de matemática. Hoje com o assunto subtração de números inteiros, tá bom? Anota aí, aula online, 7/4/2020. O primeiro exemplo que o nosso livro traz é a amplitude térmica. É comum as pessoas consultarem a previsão do tempo pela internet ou mesmo pelos jornais. A amplitude térmica diária indica a diferença entre as temperaturas máxima e mínima registradas em um dia. Suponha que uma cidade da Europa tenha apresentado num determinado dia as temperaturas mínima de -6 graus e máxima de 10 graus. Assim, a amplitude térmica foi de 16 graus, o que corresponde à distância entre o -6 e o +10 na reta numérica, que você estudou na unidade anterior. Eu não sei se vocês se lembram, mas em sala de aula, sempre que aparecia exemplos, atividades com temperaturas, eu tentava desenhar um termômetro no quadro, certo? Nós vamos utilizar isso aqui de maneira rápida, só para a gente ter uma noção do que seria essa amplitude térmica. Veja só, o exemplo diz que a temperatura mínima era de -6 graus. Coloque aí a pontinha do lápis em cima aí do -6 e diz que a máxima foi de 10 graus. Então, vamos contar quantos números subiríamos para passar do -6 até chegar ao 10 positivo, tá bom? Então, vamos lá. O -6 eu não conto, eu conto a partir ali do -5, que vou andar 1, até chegar no 10 eu conto, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu andei 16 números até que cheguei no 10, tá bom? Eu paro de contar quando chego no 10. Eu andei 16 números, por isso que a amplitude térmica foi de 16 graus. Toda vida que vier uma questão com temperaturas, é muito fácil desenhar um termômetro e subir ou descer de acordo com o que a questão diga. Porém, nem sempre essas questões envolvendo números inteiros, adições ou subtrações, elas são sobre temperatura. Então, nem sempre adianta a gente estar desenhando um termômetro. Se bem que a reta numérica também ajuda bastante, pessoal. Se vocês lembrarem lá da reta numérica, também estudada em sala de aula. Mas vamos para a nossa questão. Veja só o que pede a nossa questão. Determine a amplitude térmica para as seguintes cidades. Olha lá entre parênteses o que ela pede. Tente representar o cálculo da amplitude térmica. Ou seja, esse método de desenhar o termômetro ou a reta numérica facilita para que chegamos à resposta. Porém, essa tarefa em si, ela pede o cálculo. Eu vou tentar explicar o cálculo para vocês, tá bom? Vamos para a primeira questão. Campos do Jordão, a mínima foi de 12 graus e a máxima de 19 graus. Vamos contar ali a distância entre um e outro. Lembrando que a gente não conta com o número 12, porém conta com o número 19, até chegar lá no 19, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andamos 7 números até que chegamos ao 19, ou seja, a amplitude térmica foi de 7 graus, tá bom? Só que vamos ver como representaríamos isso em cálculo. 12 e 19 são números positivos. Só que a gente tem aqui uma subtração entre números positivos, isso. Só que a tarefa, ela deixou bem claro. 19 menos 12 positivo. E aí, tio, o que é que eu faço? Gente, toda vida que o sinal de menos vier antes de um parente, ele vai inverter qualquer sinal que tenha dentro do parênteses. Ou seja, se o menos está fora, dentro do parênteses é um 12 positivo, esse 12 vai passar a ser negativo. Ou seja, vai ficar 19 menos 12, que é igual a 7 graus. Vamos tentar entender direitinho, fazendo agora de Londres. Londres, a mínima foi de -5 graus, lá embaixo no nosso termômetro, até 4 graus positivos, que foi a máxima. Vamos ver qual foi a amplitude no termômetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós andamos 9 números até que chegamos ali no 4. Só para de contar quando chega no 4. Então, a amplitude térmica foi de 9 graus lá em Londres. Vamos ver os cálculos. Lembrando que a mínima foi -5
e a máxima foi 4. A gente sempre vai fazer o maior valor menos o menor valor. Então, qual é o maior valor? 4. Menos 5. Aí aqui nós temos, lembrando que o que eu falei na questão anterior, o sinal de menos antes de um parente vai inverter todos os sinais que estejam dentro do parênteses. Dentro do parênteses nós temos menos 5, ou 5 negativo. Então, esse menos 5 vai passar a ser mais 5. 4 mais 5, 9 graus, tá bom? Em Salvador, a mínima foi de 25 graus e a máxima de 32. Os dois sendo números positivos. Então, ficaria o maior valor, que é o 32, menos o maior valor, que é o 25 positivo. O sinal de menos vai inverter o sinal do 25, vai ficar 32 menos 25, uma conta de subtração simples, que vai nos retornar 7 graus. Vamos lá no termômetro para ver se a amplitude é realmente 7 graus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 graus. Ok. Lá em Joinville, a mínima foi de menos 1 grau, certo? E a máxima de 10 graus. Vamos ver no termômetro qual foi a amplitude térmica. Lá em Joinville, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certo? Pelo termômetro, consigo dizer que a amplitude foi de 11 graus. Mas a tarefa está pedindo o cálculo. Então, a gente vai fazer o maior valor menos o menor valor. E o maior valor é 10 e o menor valor é menos 1. Então, a gente tem 10 menos 1, ou 10 menos 1 negativo, que é igual a 10 mais 1. Por que mais 1? Porque, como eu falei anteriormente, quando o sinal de menos vem antes do parente, ele vai inverter todos os sinais que estejam dentro do parênteses, tá bom? Então, vai ficar 10 mais 1, que é 11 graus. Essa resposta nós já sabíamos quando contamos lá pelo termômetro, tá bom? Então, se você desenha um termômetro ou uma reta numérica, isso facilita a resposta. Mas quando o livro pede que represente isso através de cálculo, esse vai ser os nossos cálculos por enquanto, tá bom? O maior valor menos o menor valor. Aí, lembrando dos joguinhos de sinais. O menos, quando vem antes do parênteses, vai inverter todos os sinais que estiverem dentro dos parênteses, tá bom? Tem outra regrinha, mas se essa aula não explicar, eu explicarei nas aulas presenciais. Finanças. Na festa do sorvete da escola, os alunos do 7º ano ficaram responsáveis por uma das barracas de jogos. Os pagamentos eram feitos através de fichas. Fernando foi o aluno responsável por controlar as fichas movimentadas na barraca. Alguns colegas pediram fichas emprestadas com o compromisso de pagarem no dia seguinte. O famoso fiado. Devido à falta de troco, Fernando ficou devendo ficha a alguns alunos. Para ter um controle maior sobre a situação, Fernando montou uma tabela. Ele montou uma tabela com o nome de alguns colegas e a situação. Cláudia, ele precisa pagar 5 fichas, ou seja, está devendo 5 fichas, Cláudia. Renan está me devendo 2. Fabiano está me devendo 4. Matheus, ele precisa pagar 7 fichas a Matheus. Flávia está devendo 3. Ana Maria está devendo 8. E João, ele tem que pagar ainda 4 fichas a João. Então, assim, as fichas que Fernando precisa pagar, ele está devendo. Se ele está devendo, é um saldo negativo. Já outros colegas é que ficaram devendo a Fernando. Então, dos que ficaram devendo a Fernando, o saldo para Fernando é positivo. Questão A. No fim da festa, o caixa da barraca possuía 200 fichas. Qual deve ser o total de ficha após os acertos que serão realizados no dia seguinte? Fazendo de conta que todo mundo quitou lá no dia seguinte, vai quitar. Vamos ver como é que vai ficar esse total de fichas. Olha só, ele tem 200 fichas, mas precisa pagar 5 a Cláudia, 200 menos 5, mais 2 que Renan está lhe devendo,
mais 4 que Fabiano está lhe devendo, menos 7 que ele precisa pagar a Mateus, mais 3 que Flávia está lhe devendo, mais 8 que Ana Maria está lhe devendo e menos 4 que ele precisa pagar a João. Pessoal, eu vou tentar fazer bem rapidinho aqui o cálculo para ver se vocês conseguem compreender se a gente for assim de trás para frente. 200 menos 5, 195. 195 mais 2, 197. Mais 4, 201. Menos 7, 194. Mais 3, 197. 197 mais 8, 205. 205 menos 4, igual a 201 ficha, certo? 201 ficha. Fernando cometeu um erro. Na verdade, ele não ficou devendo 5 fichas para Cláudia. Ele pagou-lhe pouco depois, mas se esqueceu de riscar o nome da colega na tabela. Acontece, tá? Vamos então calcular o novo total arrecadado segundo o esquema. No total anterior, lá atrás, ó, ele tinha 200 fichas. Então, ele não tinha que pagar a Cláudia. Então, vamos eliminar aqui esse menos 5, tá bom? Então, 200 menos 5, certo? Menos 5 que ele devia a Cláudia. Aí, ó, a retirada da dívida. Veja aí que ele vai retirar a dívida. Ele não vai mais dever. Esse 5, ele não vai ser mais negativo, ele vai ser positivo. Porque, como eu falei lá no exemplo anterior, o menos, quando ele vem antes de qualquer parênteses, ele vai inverter o sinal que tiver dentro do parênteses. Eu estou retirando a dívida, então o menos 5 vai virar mais 5. 200 mais 5, 205. Na letra C, após a correção, Fernando também se lembrou de que já havia pagado Mateus. Utilizando o mesmo esquema, calcule o novo total de ficha arrecadada. Lembre que agora ele tem 205, certo? Por causa da Cláudia lá, que ele já não estava devendo. Agora também vamos retirar a dívida de Mateus, que ele devia 7 fichas a Mateus. Ele já não deve mais. Então, esse sinal de menos vai inverter o sinal de está dentro do parênteses. Não vai ser mais menos 7, vai passar a ser mais 7. 200 mais 7, 212. Após as correções feitas por Fernando, o que aconteceu com o total de fichas arrecadadas? É pessoal, né? Mas vamos tentar aqui responder. Aumentou 12. Aumentou 12? Aumentou 12. Era 200 lá no início, certo? Aumentou 12. De acordo com as situações apresentadas acima, como você pode explicar a subtração envolvendo números negativos? É pessoal também. Só que eu trouxe aqui a resposta que veio no meu livro, tá bom? Ao subtrair um número negativo de um positivo, os números são somados e o resultado fica positivo, certo? Quando eu subtraio um número negativo de um positivo, os números são somados e o resultado fica positivo. Mas temos outras regrinhas logo mais à frente. A subtração é a operação inversa da adição. Subtrair um número negativo é o mesmo que perdoar uma dívida e, portanto, devemos adicionar o valor perdoado. Por exemplo, mais 15 menos 5 é a mesma coisa que 15 mais 5, que é igual a 20. Quando de um determinado número subtrairmos um número menor que ele, o resultado é positivo. Por exemplo, 25 menos 8 igual a 17, 42 menos 10 igual a 32, 97 menos 59 igual a 38, 110 menos 64 igual a 46. Podemos eliminar parênteses precedido de sinal negativo, trocando o sinal do número que está dentro do parênteses. Foi o que eu passei a aula dizendo, né? Mais 20 menos 11 positivo é igual a 20 menos 11 negativo, que é igual a 9, menos 2 menos 15 negativo, o menos de fora
vai inverter o sinal dentro, então menos 15 vai passar a ser mais 15. E assim sucessivamente nas letras C e D. Eu espero que vocês tenham entendido. Agora é com vocês e eu vou estar dizendo quais são as questões que vocês vão responder, certo? Eu vou